obesidade infantil. Doutora, tratar a obesidade em uma criança é difícil? Olha, eu diria que é difícil, né? Como tratar a obesidade em qualquer faixa etária, né? Mas não é impossível, né? Então, a criança, às vezes, com poucas medidas, né? Medidas muito simples, você já consegue parar com que ela pare de ganhar peso. Então, isso já é um resultado também. Adulto não tem isso, tem que perder peso, tem que perder peso. Acabou. A criança ainda tem essa chance. Então, é difícil, mas não é impossível. Criança, a gente não existe alimento proibido, porque tudo que é proibido às vezes fica mais gostoso, né? Então, assim, existe restrições, mas não existe proibição. Então, a primeira coisa, a medida mais simples é uma dieta saudável. Arroz, feijão, carne, verdura, legumes, fruta, leite. A dieta dos nossos avós, vamos pensar assim. Vou te falar que as crianças, elas entendem perfeitamente, elas colaboram muito. Às vezes é mais difícil conseguir as mudanças dos pais do que das crianças. Porque quando as crianças veem que os pais começaram a fazer e que os pais estão levando a sério, elas também levam. É difícil, ela vai querer chorar, vai querer bater o pé para conseguir o que ela quer, o que o amiguinho está comendo. Né? Mas assim, é preciso ter um pouco de pulso firme e dizer, não, agora não é a hora, agora você não vai comer isso, a gente combinou que isso só vai ser na próxima semana. Né? E não abrir mão desses combinados, mas tudo precisa ser combinado antes com a criança, porque quando ela sabe o que ela vai enfrentar, fica mais fácil. E dá para argumentar. Dá para argumentar, ó, isso já foi combinado, agora não é a hora, então ela já fica preparada para aquilo. E aí fica mais fácil de conseguir fazer a criança colaborar com esse processo. Exatamente. Então, assim, a gente lá no estudo da criança, a gente não faz cardápio e dá para todo mundo. A gente individualiza. A dieta, ela é baseada naquilo que a criança tem em casa, porque as famílias são diferentes, então não tem como eu dar uma dieta para você e para outra pessoa, né? Então, a gente tenta primeiro modificar esses hábitos, trocar coisas, fazer escolhas melhores. Substituições, menos coisas, menos calóricas. E, lógico, de pouquinho introduzindo essas mudanças. Mais fruta, mais verdura, mais água, né? Mais vegetais. Elas têm uma certa restrição de aceitar. Mas com tanto a gente falar e bater na tecla, ainda eles vão aceitando. E aí, muitas vezes, os pais é que tem que... Mas no final do mês você vai engordar 1 quilo, 2 né? Então, assim, essas exceções têm que ser muito raramente, uma vez por mês, uma vez quando vai em algum aniversário, em festinha, né? Mesmo porque festinha é para brincar, não é para comer, então vamos deixar a criança brincar, não precisa focar na comida. E encher a criança de comida não precisa se preocupar com isso. A criança vai comer quando ela tiver fome e aí vai tudo se resolvendo. Agora, medicamento, doutora, qual é que é necessário? A senhora falou de uma criança que toma remédio para hipertensão, mas é uma condição específica. Para a obesidade, se usa algum medicamento na infância? Olha, no Hospital das Crianças a gente usa porque assim, a população de adolescentes e crianças que a gente atende é uma população extremamente obesa e a gente pode usar, sim, algumas medicações. O que tem para adulto não serve para criança. Então, assim, a gente é bem restrito com essa parte. Mas a medicação, ela não funciona se não tiver toda essa mudança antes. A medicação, eu costumo dizer que ela é uma muleta. Ela ajuda enquanto a criança ou adolescente ainda está no processo de perder peso, né? Então, a medicação também não é a solução. E não é por muito tempo, é durante algum período que a criança vai receber... Durante o período, enquanto a criança está se adaptando e está precisando perder peso. Porque, às vezes, assim, é ruim da medicação para perder peso, tem efeito colateral? Tem. Mas, às vezes, a gente não tem outra saída. A criança está hipertensa, não vai mais na escola, já está com problema no fígado, está com problema, né, do coração, em tudo. Ou a gente faz isso, ou a gente... Compromete a vida da criança. ainda mais a vida da criança. Então, assim, é uma situação de extrema. Assim como a cirurgia bariátrica. Assim como a cirurgia que já bariátrica. tem sido feita em jovens a partir de 16 anos, é isso? Então, o Conselho Federal de Medicina liberou a partir de 16 anos, mas a gente tem adolescente de 13 anos que a gente fez cirurgia bariátrica em condições extremamente graves, né, por conta de risco de vida mesmo. A gente tem um ambulatório de cirurgia bariátrica no Estudo da Criança, vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, que a gente já faz cirurgia, mas são esses casos que eu estou falando que é extremamente grave. Se eu te falar que a primeira paciente tinha um índice de massa corporal de 96, ela pesava 220 quilos com 1,5 m, ninguém vai falar, não recomendo fazer. Não tem como, entendeu? Então são crianças extremamente graves, porque a gente já chegou no fim da linha, o tratamento não funcionou e essa criança, se não fizer nada, vai morrer. Né? Então, a gente está nessa situação, a gente tem um ambulatório específico de cirurgia bariátrica para essas condições. Então, assim, o melhor tratamento é a prevenção.
né? Isso não tem dúvida. A gente não tem que evitar que essas crianças cheguem a esse grau de obesidade. Que passem por esse sofrimento tão grande. Por isso que procurar ajuda quanto antes, né, é fundamental. É a melhor alternativa. E se você tem alguma dúvida, se você tem uma criança que na sua casa já precisa de algum acompanhamento, às vezes não está em obesidade, mas já está em sobrepeso, já dá para fazer alguma coisa, vá ao pediatra, converse com ele, procure um posto básico perto da sua casa, procure ajuda, não deixe que as crianças cheguem a uma condição tão complicada de saúde. Doutora, muito obrigada por trazer para a gente esses alertas e o convite para que volte outras vezes ao nosso programa para conversar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Nós conversamos hoje com a nossa convidada, a doutora Ruth Rocha Franco, pediatra e endocrinologista da Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e é responsável pelos ambulatórios de obesidade infantil, cirurgia bariátrica na adolescência e de Prader-Willi, que é uma síndrome genética que está associada também à obesidade.